Bom, vamos lá, vamos começar, né? Começa como? Tem uma caldeira, 35 kg de propano W1, só que 18% do propano consumido vira apenas CO. Vamos partir lá para resolução. Começando na resolução, a gente tem o que? A gente tem um excesso lá que diz que é 10%, ele diz que a conversão é 97%, só que 18% do reagido vira CO. A gente tem a reação principal aqui, a reação principal e a reação secundária já com todos os balanços estequiométricos. Vamos começar. Bom, o que você faria de começo? Bom, a gente tem que determinar o que que de, o que que de W1 reage, que não seria de propano. No que de propano reage? Ele diz que a conversão é 0,97. Então o que a gente vai ter? Que a gente vai ter, ó, que o W1 consumido total na reação vai ser igual a quê? A W1 vezes a conversão. Vai ser 35 vezes 0,97, que vai dar 33,95. O que é isso aqui? Isso aqui é o valor de W1, que é o valor de butano, que vai reagir, certo? Só que ele diz que 18% desse reagido aqui vira CO. Então 18% de 33,95 vai virar monóxido de carbono. Então o que a gente tem que fazer? Que W1 consumido na reação secundária vai ser igual a W1 consumido total vezes o desvio de reação secundária. Isso é só um nome que está lá no gabarito, né? Que ele dá para a quantidade de CO2 que reage, a quantidade de propano que reage e vira monóxido de carbono para reação secundária. Então, se você fizer essa conta, você vai achar que o W1 consumido na reação secundária é 6,111, certo? Só que, dessa forma, então, o W1 consumido na reação principal vai ser o consumido total menos o consumido na reação secundária, que vai ser 27,839. Até aqui, isso foi só uma determinação do que reagiu e do que não reagiu. Quando a gente for descendo aqui, a gente vai começar a ver sobre as proporções. Esses números aqui eu vou explicar depois. Vou começar a ver sobre as proporções estequiométricas. Bom, o que a teoria diz? A teoria diz, vamos começar pelo teórico. O teórico diz que é na utopia. Como assim na utopia? 100% de tudo que entra em W1, que seria 35, ele vai reagir e tudo vai reagir e não vai ter, a seletividade vai ser zero. Como sem seletividade? Tudo vai virar CO2. Nada vira produto secundário. Nada. Isso é o teórico, que seria a utopia do processo. Só que, como a gente calculou aqui em cima, o W1 consumido na reação principal é 27,839. Então aqui é o consumido na reação principal, que é 27,839. Só que, para isso aqui ser consumido, a gente precisa dessa quantidade aqui de O2, que é 5 vezes essa quantidade aqui, que seria o O2 consumido. A partir disso a gente vai ter o CO2 gerado e a água gerada nessa primeira reação, que seria a reação principal, que é a reação de interesse, certo? Só que, como disse lá em cima, nem tudo são flores. 18% desse que ia reagir, que é 33,95, vai virar monóxido de carbono. Então, pela reação estequiométrica, a gente vai ter que 6,11 vai precisar dessa quantidade aqui de O2, que vai dar essa quantidade aqui de CO e essa quantidade aqui de água.
Tá, não se atente para esses números aqui que eu vou explicar depois. Vocês vão ver aqui na frente que depois o número vai ser explicado. Sendo que isso aqui é reação secundária. Bom, é agora que começa a parte dos cálculos. Como eu disse, o teórico é a utopia. Tipo, na utopia tudo vai ser convertido, nada vai virar produto secundário. Então, o que a gente fala? A gente fala que o teórico, tudo que está em W1, que no caso aqui é butano, tudo que está em W1, nossa, ficou estranho. Tudo que está em W1 aqui, tudo que está em W1 vai entrar, vai reagir e tudo vai virar CO2. Então então isso aqui é o teórico. É a parte teórica, como se fosse uma utopia. Logo, o O2 teórico, ele vai ser o quê? Ele vai ser o O2 necessário para reagir nessa condição de utopia, que nesse caso é 175, como está dito aqui em cima, nesse número 1 aqui, que é o O2 necessário na utopia. Tudo foi reagido, tudo que entrou vai reagir e tudo que reagiu vai dar CO2. Dessa forma, a gente tem o O2 teórico. Só que a gente precisa. Ele disse lá em cima que está com 10% de excesso. 10% de excesso em ar. Dessa forma, o que a gente precisa calcular? O O2 teórico ele não vai ser igual ao O2 real. Por quê? Porque ele está em 10% de excesso de ar. Então a gente precisa calcular a parte real da entrada de ar. Só que o que a gente sabe? A gente sabe que 21% da constituição do ar é O2 e 79% é de N2. Então, a gente tem um O2 teórico, e esse W2 aqui é a entrada de ar, né? É 0,21% da entrada de ar e nitrogênio teórico. Dessa forma, a gente vai ter que o N2 teórico vai ser 0,79 do ar vezes o O2 teórico dividido por 0,21 de O2 teórico. A gente vai ter o N2 teórico aqui, que é a quantidade de entrada de N2 para um processo de 100% de conversão com nada de produto secundário. Aí a gente vai ter o que? A gente vai ter aqui, a partir disso, a gente vai ter o W2 teórico, que vai ser o O2 teórico mais o O2 teórico mais o N2 teórico. Só que a gente sabe que isso aqui é teórico. O real seria com a porcentagem em excesso, que é 10% de excesso em ar. Se é 10% de excesso em ar, isso seria o W2 real, que vai ser a entrada total de ar, vai ser igual à entrada de ar teórica, vezes 110%, que é 1,10. A partir disso a gente vai ter o W2 real, que vai ser esse valor aqui, que vai ser 8,3333 vezes 110. 1,110 não, 1,10. Achamos o W2 real. Só que o que a gente precisa? A gente precisa calcular a quantidade de O2 real e de N2 real. Só que como eu disse, como eu fiz essa proporção aqui em cima, 0,21% do W2 real, ele vai ser igual ao O2 real, que vai ser igual a esse valor aqui, vezes 0,21, que deu 192,5. E a quantidade de N2 vai ser 0,79 vezes o W2 real, que vai ser igual ao N2 real, que vai ser 724,167. Eu fiz uma consideração aqui no final do seguinte: o O2 real, deixa eu escrever aqui, o O2 real, ele vai ser diferente do O2
do O2 consumido. Por quê? Pensa aqui comigo. Na condição de utopia, o teórico é o teórico, na condição de utopia. 100% do reagente que entra, ele reage e tudo vira produto principal. Só que, o que acontece? O consumido total já começa pelo fato de que nem tudo que entrou reagiu, certo? Já começa por aí. Então, o consumido total ele vai ser diferente do O2 real. Já começa por aí. Outro motivo, na reação, nesse caso tem reação secundária. Então, dessa forma, se você pode perceber pela estequiometria, a estequiometria aqui é 5 da reação principal e da reação secundária é 7 sobre 2. 7 sobre 2 é 3,5. Então, ele vai consumir menos CO2. Ele vai consumir menos CO2, quer dizer, menos O2, perdão, na reação secundária. Então, o teórico nunca vai ser igual, nesse caso, perdão, o teórico não vai ser igual ao consumido. Então, para a gente calcular a quantidade consumida de O2 vai ser a consumida na reação principal e a consumida na reação secundária. O consumido na reação principal é 139,195. O consumido na reação secundária é 21,3885. Então a gente vai ter que o O2 consumido total vai ser 160,5835. Essa é uma informação bem importante lá na frente quando a gente for calcular W3, que é a corrente de, se forem ver que é a corrente de saída W3. Então eu fiz um pequeno resumo, compactando tudo. Vou só trocar uma cor aqui do negócio pra gente continuar. Vou colocar verde. A gente tem o que? W1. Falando isso aqui sobre W1. Vou fazer W1 assim. W1. Esse aqui falando sobre W2. Sobre O2. Certo? Então vamos lá. W1 consumido total, como a gente calculou aqui, é o número 1, ó, que é W1 vezes a conversão, que deu 33,95. W1 consumido na reação principal, que é esse valor aqui. De onde veio esse valor? Fazendo um resumão. Veio dos 18% que desses 33,95 reage, 18% vira CO. 18% vira CO seria o W1 consumido total vezes o desvio de reação secundária, que deu 6,111. Então o W1 consumido na reação principal vai ser o total menos a reação secundária. Tá aqui, ó, reação total menos reação secundária. Certo? Falando agora de W2. O W2 consumido total, ele vai ser aquele valor que está lá embaixo. Esse valor aqui, ó. Esse valor aqui, ó. Que a gente calculou que foi o consumido do reação principal mais o consumido da reação secundária, que deu 160,5835. Mas de onde veio isso? Veio do O2 consumido na reação principal, baseada na quantidade que reage na reação principal de propano e da quantidade de propano que reage vira CO na reação secundária. Certo? Então ficou 135,95 ou 21,3885. Se você somar esses dois, vai dar esse valor aqui de cima. Tá, agora vamos falar sobre W3. O que é W3? W3 é a soma de tudo que é gerado mais o que não reagiu. Então vamos lá. Começando pelo W3 que reage. Quer dizer, o W3 reagido, né? Perdão. O W3 reagido, que foi a soma das espécies que após a reação, que elas foram obtidas após a reação em W3. Então vai ser a quantidade de CO2, vamos voltar aqui, ó, a quantidade de CO2 gerada na reação principal, mais a quantidade de água na reação principal,
mais a quantidade de CO na reação principal, mais a quantidade de água na reação, quer dizer, reação secundária, mais a quantidade de água na reação secundária. Então vai ser quantidade de CO2 gerada na reação principal, mais a quantidade de CO gerada na reação secundária, mais a quantidade de água gerada na reação principal, mais a quantidade de água gerada na reação secundária. Certo? Dessa forma a gente vai ter que o W3 de gerado total é 237,65. Agora vamos fazer uma relação aqui entre componentes. A gente sabe que o componente 1 é propano, componente 2 é O2, componente 3 é N2, componente 4 é CO2, componente 5 é CO e componente 6 é água. Dessa forma, o que a gente vai ter? O W3, que é a corrente de saída, X34, que é, o que tem na corrente 3 do componente 4, que é a CO2, ele vai ser igual a 85,517. Por quê? Porque ele vem desse cara aqui, ó, dessa quantidade de CO2 gerada na reação, que é igual ao CO2 gerado na reação principal. Pensando analogamente ao CO, que é o X35 gerado na reação secundária, que vai ser 18,333. Só que se a gente for pensando na água também, analogamente, né? A gente vai ter que a água vai ser o gerado na reação principal mais o gerado na reação secundária. Gerado na reação principal mais o gerado na reação secundária. Isso aqui deu 135,8. Certo? Agora a gente calculou todas as. A gente não calculou todas ainda, só que a gente só fez uma analogia aqui sobre as coisas geradas e consumidas. Agora falando sobre o ar de novo, W2. Vamos trocar aqui de cor. Vou botar um. Não sei, vou colocar esse amarelo aqui. Pensando sobre o W2 de novo. W2x22, que é a corrente 2, que é a corrente de ar. X2, que é na corrente 2 do componente 2, que é o O2. Isso aqui é igual ao O2 teórico. Isso aqui é a mesma coisa que o O2 teórico, que é exatamente o que está escrito aqui, ó. O2 teórico, que é esse cara aqui, ó. Certo? Dessa forma a gente vai ter que o O2 teórico vai ser 5 vezes W1. Porque, como eu disse, é utópico, como se tudo tivesse reagido e nada formasse produto secundário. A gente vai ter o O2 teórico. Isso aqui é igual ao O2 teórico. Só que pensa aqui, para a gente calcular o N2 teórico, vai ser exatamente essa conta que eu fiz aqui na esquerda. Só que aqui vai ser o O2 teórico vezes 0,79 dividido por 0,21. Isso aqui vai ser igual ao N2 teórico. N2 teórico. Só que, como eu disse, é teórico porque a gente está considerando também que a gente tem que considerar também o excesso. Então, dessa forma, o O2, o O2 real, que é esse cara aqui, ó, o O2 real, vai ser igual ao O2 teórico vezes o excesso. Vai ser 175 vezes 1,10. A gente tem a quantidade de O2 real. Da mesma forma, a gente tem o N2. Isso aqui de baixo é o N2 real, que vai ser o N2 teórico vezes o excesso. Vai ser o N2 teórico vezes o excesso. A gente vai ter aqui o N2 real. Agora, considerando um pouquinho mais. Esses números aqui são de referências. Se vocês forem voltar lá no começo, vocês vão perceber que todos os números que eu usei aqui no final dessa parte aqui da folha estão relacionados aos números que eu achei aqui do lado da esquerda da folha. Que eu fiz uma correlação. Então, a gente vai ter aqui, ó. Vamos voltar para amarelo. Vamos pegar esse rosa aqui. Vamos lá. Voltando agora lá agora pra gente fazer a composição
a composição da corrente W3, que é a corrente de saída. W1, 35, certo? 35. W1, se vocês forem ver aqui, ó, é 35 kg por hora. Quem é W2? W2 é o W2 real, que é exatamente essa conta aqui, ó, que eu fiz aqui na esquerda, que deu 916,667. Agora a gente vai fazer, agora sim, a gente vai fazer uma relação total para achar os dados da corrente W3. Quanto que vale a corrente W3? W3x31, corrente 3, composição de 3 em 1. A composição de 3 da corrente 3 vai ser, em 1, que é propano, vai ser igual ao que entra, que é 35. Só para lembrar, W3 é quem sai, W3 é a corrente que sai da caldeira. Vai ser 35 menos o que reage. O que reage é 33,95, que é o W1 consumido total. Que vai dar menos 35 menos 33,95 vai dar 1,05. Agora falando sobre O2. O que sai de O2 é o que entra menos o O2 consumido, certo? Só que o que entra? O que entra é o O2 real. Quem é o O2 real? Esse cara aqui, ó, que a gente calculou aqui, ó. Bom, voltando. O que é o O2 que sai? O O2 que sai é o O2 real, que é o O2 que entra realmente, menos o O2 consumido nas reações, que é 160,5835, perdão, que vai dar 31,92. Isso aqui é o O2 que sai. O N2 que sai é o N2 real. O que entra de N2 é igual ao que sai, porque nos processos a gente vê que não tem uso de N2. O N2 é um gás inerte. O N2 é um gás inerte. Então, o que entra de N2, que é o N2 real, vai ser igual ao N2 que sai. Isso aqui é a passagem de N2 que sai. Agora sobre o componente 4, que é quem? Que é o CO2. O CO2, o que sai de CO2 é o que é gerado na reação principal de CO2, que é aqui em cima 83,517. 83,517. Da mesma forma para CO. O que sai de CO é o que é gerado de CO na reação secundária, que é 18,333. Perdão, aqui ficou meio, né, aquele pique. E de água, a gente vai ter que o que é gerado de água vai ser o que é gerado na reação principal, o que é gerado na reação secundária, que é 111,356 mais 24,444, que dá 35,8. No final, ao somar todos esses valores aqui, ó, que estão em roxo, que eu vou fazer aqui uma caixinha em volta. Ao somar todos os valores que estão em roxo, a gente vai ter que o W corrente W3 de saída vai ser igual a 994,78. Outro ponto importante, a corrente W2, tá aqui ó, a corrente W2 real, que vai ser igual a esse cara aqui, que é W2. Então a gente já achou todos os dados do problema. A gente tem W1, que ele foi dado. A gente achou o W2 com a composição dele. A gente achou a composição de O2 e a composição de N2. A gente achou a quantidade de W3 e a gente achou todas as composições de propano, que não reagiu e sai. A gente achou o de O2 que não reagiu e saiu, o de N2 que não reagiu, que saiu. A gente achou o que foi gerado de CO2, o que foi gerado de CO e o que foi gerado de água. Que se vocês forem perceber, aqui nesse gabarito, todos os dados
Todos os dados dessa tabela aqui estão iguais. Dessas correntes aqui são iguais ao que foram achados lá no exercício. Bom, e é isso.